Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Salmos 33, 20 e 21. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é maravilhoso. Eu amo falar sobre esse tema, que eu acho que é um dos meus preferidos, que é o tema sobre pureza. Mas para falar sobre pureza, a gente tem que dividir em dois tipos. E o primeiro que a gente vai falar é pureza física. E muitas vezes a gente não entende completamente o conceito de pureza física e a gente começa a pensar que é simplesmente se guardar para o casamento e não ter relação sexual antes do casamento. E muitas pessoas cristãs hoje em dia agem como se a pureza fosse simplesmente um penhasco que não pode cair. Mas a pureza física não é simplesmente não cair. A pureza física é não chegar nem perto de cair. E tem um exemplo que eu achei muito legal que o Joe Bick dá no livro dele, Lutando contra Satanás, que na realidade não é sobre esse assunto, mas se encaixa esse assunto. E o exemplo que ele deu é bem assim. Imagina que você mora numa colina e você está tentando contratar um motorista para levar a sua filha para a escola todos os dias. E você está fazendo entrevista com várias pessoas para ver quem vai ser o motorista da sua preciosa filha e você sempre faz uma pergunta. A quantos metros de distância você consegue andar do penhasco sem cair? E lá vem as respostas. Eu consigo andar a um metro do penhasco sem cair. Ah, eu sou muito top, eu consigo andar a meio metro sem cair. Sei lá, 25 centímetros sem cair, não sei, talvez. Eu ando bem longe do penhasco para nem ter risco de cair. Então, qual desses aí você contrataria para ser o motorista da sua filha? Da mesma forma é a pureza. E nós cristãos que ainda não estamos casados, nós não podemos ter aquela ideia pequena de que pureza é só evitar a fornicação. Não, a pureza também tem a parte de fugir de tudo aquilo que pode remeter à prostituição. E também ficar longe do penhasco pode significar não frequentar lugares que você sabe que vão ser tentações para você. Olha só o que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo 2, no versículo 22. Foge outro assim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Também, algo que nos ajuda a ficar longe do penhasco é estar em comunhão com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então agora nós vamos chegar no nosso segundo tipo de pureza, que é a pureza de coração. E a pureza de coração é aquela pureza que está relacionada à nossa mente, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos. Ou seja, é buscar ser puro quando ninguém está vendo. E olha só que interessante que diz em Provérbios 4, no versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sempre quando você tiver alguma tentação, ore a Deus, clame a Ele, porque é assim que a gente batalha para ter a pureza de coração, pela oração e pela palavra de Deus. Então, já que a gente já falou dos dois tipos de pureza, agora a gente vai falar o propósito da pureza. Mas antes da gente já chegar no propósito da pureza, eu quero te perguntar se você já viu a ilustração do papel. A ilustração do papel é mais ou menos assim. Imagine que este é o seu coração. E a cada vez que você se envolve com alguém, você dá um pedaço do seu coração. Então, um belo dia, você vê o seu príncipe encantado. Ele chega em você e te apresenta um papel completo. E tudo o que você tem é um pedacinho. Olha, eu não digo que essa ilustração está totalmente errada, mas eu digo que ela está incompleta. Porque se a sua pureza for simplesmente para algum outro ser humano, pecador, que às vezes você nem conhece, vai chegar um momento que você vai estar mais triste e você vai fazer o quê? Simplesmente abrir mão da pureza? A nossa pureza tem que ser para Jesus. E também, mesmo se Deus nos chamar para sermos solteiras pelo resto da nossa vida, nós vamos ter total certeza de que nós estaremos sendo puras para Ele e que dessa forma nós estaremos o glorificando. E também uma dica que eu queria deixar com vocês: busquem bons recursos cristãos que vão te ajudar e te encorajar nessa caminhada de pureza. Busque, por exemplo, pregações e livros cristãos que vão ter bons conteúdos para te fortalecer nessa caminhada.
E também aqui na descrição eu vou colocar links para pregações e livros, algumas dicas que eu queria dar para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Não esquece também de se inscrever aqui no canal para conhecer mais sobre Fé e Tulipas, porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo!